tem programadores que utilizam o while para fazer essa validação. Ó, eles podem utilizar o while também. Segue o mesmo mecanismo, funciona da mesma forma. Querem verificar? Ó, então, eu estou dizendo, ó, enquanto a opção for menor que 0 ou maior que 4, eu me mantenho dentro desse loop. E aí, como eu estou sempre atualizando, né, pessoal, ou eu aborto o programa, ou eu atualizo a opção. E aí, eu estou sempre atualizando a variável. Vamos ver isso acontecendo com o while? Também pode ser feito. Olha lá. Vou digitar uma opção inválida. Olha lá, ó. Digito 0 e ele finaliza. Certo, pessoal? Então, posso fazer com while também. Mas não é obrigatório, porque como a gente está utilizando uma função recursiva, não se torna tão obrigatório fazer isso. Tá? Com while. Pessoal, outra coisa. Agora, supondo que o usuário digitou uma opção válida do menu, ele não vai entrar nesse if aqui, ele vai vir direto para cá. Ó, se ele não entrar no if, eu chamo a minha função escolha, quer dizer que ele, né? Ou ele optou por 1, 2, 3 ou 4. Então, eu chamo a minha função escolha. O que eu fiz nessa função escolha? Essa função escolha é só para implementar o meu switch case, que é o meu comando de decisão, né? Em que ele faz o quê? Ele trabalha com uma variável de condição que procura a igualdade dentro dos casos listados. Encontrou a igualdade, executou e finalizou. Então, lá no meu escolha, vamos lá verificar o que eu implementei. Ó. Ele vai lá para o escolha, é a minha última função. Tá lá, ó. Essa é a minha função escolha. Deixa eu só diminuir a letrinha aqui para ficar melhor para vocês verem. Toda a função funcionando. Olha lá, agora dá para enxergar toda a função. Então, pessoal, olha só, meu void escolha, o que ele faz? Eu só implementei meu switch case, ó. O que o switch case está fazendo? Ele pegou a variável de opção do usuário, que pode estar armazenando 1, 2, 3 ou 4, quando ele chega aqui, né? E aí ele verifica case, switch, né? Um desvio. Então, case, caso a variável P esteja armazenando valor igual a 1, ele chama a função imprimir pares, break. O break também é um comando de desvio incondicional, pessoal, que faz o quê? Ele simplesmente, no que ele executa o break, ele já finaliza o switch, segue o resto do programa, tá? Então, para isso que funciona esse break aqui. Se eu não colocar o break, ele vai executar todas as funções. Então, sempre cuidado. No switch case, sempre tem que prever o break para finalizar cada case. Agora, caso case, a opção seja igual a 2, ele imprime os ímpares. Case, a opção igual a 3, imprime o quadrado. Case, a opção igual a 4, chama a tabuada. Então, para cada um deles, ele vai chamando a função específica, para cada opção. Claro que aqui vocês poderiam ter colocado mensagens, alguma coisa, vai depender de vocês, tá, pessoal? Mas eu coloquei tudo dentro das funções. Então, digamos que o usuário digitou 1. Então, se o P, caso o P seja igual a 1, ele vai chamar a função imprimir ímpares e vai se deslocar para execução desta função. Indo lá para o imprimir pares, o que ele vai fazer? Ó? Tá aqui. Deixa eu ver se eu coloquei certo lá. Deixa eu só voltar aqui. Imprimir pares. Ele vem para a função imprimir pares e aí segue executando, ó. Na função imprimir pares, o que eu fiz? Ele tem que girar, pessoal. Ele tem que imprimir na tela. Ou seja, quando a gente fala que ele tem que imprimir e gerar, o usuário não vai formar valores nenhum para essa função. Vai ser tudo de forma automática. Só que eu tenho que gerar valores de 10 a 70. Então, o que acontece? Se eu vou executar o meu número de 10 a 70, eu tenho que executar 60 vezes o meu laço de repetição. Para executar 60 vezes o laço de repetição, eu tenho um número definido de vezes que eu vou executar. Logo, eu preciso de uma variável contadora que vai controlar o número de vezes que eu passei pelo laço. Só que eu defino o quê? Essa passagem ela tem que iniciar em 10 e finalizar em 70. Então, a minha variável contadora, ela tem que sair inicializada em 10. Ela já inicializa em 10. E aí, quando eu chego a testar a condição no while, eu digo, ó, enquanto essa variável for menor ou igual a 70, eu me mantenho dentro desse loop aqui, ó. Me mantenho executando esse bloco de comandos. Quando essa variável for igual a 71, eu abandono e sigo o resto do
meu programa, ou seja, quando ela for maior que 70. Tá, mas quem é que está controlando? É a minha variável par, que é a minha variável controladora. E como que ela é atualizada? Ela é atualizada a partir do incremento, ó. Se ela é 10 no primeiro passo, quando eu incrementar, ela passa a ser 11. Volto e testo. Verdadeiro, incrementei, passou a ser 12. Testo, implementei, passei a ser 14. Testo, incrementei, passei a ser 15. E assim sucessivamente até ela ultrapassar o valor 70. Perceberam, pessoal? Então, é o meu contador aqui que está gerando os números 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até 70. Então, é esse contador que está controlando e gerando esses números na tela. Tá, mas e como que eu faço para imprimir só os pares? Pessoal, tão simples, né? Basta eu fazer uma condição, eu digo, ó, eu só imprimo o valor do contador na tela, que é o par, quando ele dividido por 2 me der o resto igual a zero. Então, o percente aqui me retorna o resto da divisão dos dois números inteiros. Então, eu digo, ó, se o valor do contador par dividido por 2 me der o resto igual a zero, então eu imprimo o valor de par, o valor do contador. E aí, então, eu incremento. E assim sucessivamente até imprimir todos os números pares na tela. Pessoal, aqui nesse printf, vocês vão notar que vocês têm, né, as tabulações, o código de controle referente ao tipo primitivo da informação que vocês querem imprimir na tela, percent D, um valor numérico inteiro, que está sendo chamado na lista de argumentos a partir da minha variável par. Perceberam isso, pessoal? Não esqueçam, porque se eu não prever o código de controle na string de controle, ele não vai imprimir o valor da variável que eu estou chamando na lista de argumentos. Não adianta nem eu tentar imprimir. Ele nunca vai imprimir se não tiver o código de controle referente a ele na posição em que eu quero imprimir. Certo, pessoal? Então, essa é a minha função, imprimir pares. Executei. E se o usuário pedir para executar a opção 2, ele vai vir para cá, ó, switch case, opção. Caso a opção seja igual a 1, não é. Caso a opção é igual a 2, é igual a 2. Então, chama a função imprimir ímpares. Então, ele vai lá para a função imprimir ímpares e vai executar. Segue o mesmo raciocínio da função pares, pessoal. O que muda? Ao invés de ser igual a 0, é igual a 1. Ó, ou diferente de 0, eu posso utilizar também. Tá, pessoal? Vai depender de quem está programando, quem está implementando. Então, aqui, ó, diferença aqui do ímpar para o par. Ele quer imprimir os números ímpares de 70 a 100. Então, minha variável contadora agora sai de quanto? Ao invés de sair de 10, ela sai de 70. O while, enquanto a variável contadora ímpar for menor ou igual a 100, me mantenho dentro desse loop, ó, e sempre atualizando a variável ímpar contadora a partir do incremento em 1. E assim eu vou executando. Até que a variável contadora seja maior que 100. E aí eu faço a condicional. Então, if, se a variável contadora ímpar dividida por 2 me der o resto igual a 1, me mantenho dentro desse loop aqui, ó. Desculpa, me mantenho dentro do loop e imprimindo. Toda vez que a condição for verdadeira, eu imprimo e assim vou indo. Até finalizar todos os números ímpares de 70 a 100. Tranquilo essa parte? Vamos para o próximo. Agora, se a opção do usuário for 3, ele vai chamar a função imprimir quadrado. O que eu faço na função imprimir quadrado? A função imprimir quadrado segue a mesma metodologia, só que o que acontece? Eu trabalho com uma variável contadora. Só que o que eu vou ter que fazer aqui? Eu não tenho um if aqui para condicional, eu não preciso disso, né? Porque eu só quero imprimir o quadrado de todos os números de 1 a 50. Então, eu faço com que a minha variável contadora saia de 1, enquanto o while, enquanto o contador seja menor ou igual a 50, me mantenho dentro desse loop, sempre atualizando a variável que está controlando o número de vezes que eu passo pelo laço, que é o meu contador, sendo incrementado em 1 para não tornar um loop infinito. E aí, o que eu preciso? De uma variável a mais, no meu caso, quad, que vai receber o quadrado dos números gerados por cont. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar ele por ele mesmo. E aí, eu mostro o resultado. Só que aqui no mostrar resultado, pessoal, eu fiz diferente, ó. O que eu fiz, ó? Printf. Dei as tabulações, percent 4D. O que é esse percent 4D? Esse percent 4D, pessoal, é porque eu quero alinhar os valores numéricos à direita. 4 casas decimais. Então, eu estou alinhando 4 casas decimais à direita desse valor inteiro.
Então, o que acontece? Botei percente 4D aqui, percente 4D aqui, são números inteiros. E depois eu imprimi, ó, o valor gerado pelo Conte e o quadrado do valor gerado pelo Conte. E aqui eu botei para vocês, então, o número e o quadrado. Acho que eu vou até aumentar aqui a tabulação para ficar melhor. Então, eu botei aqui o cabeçalho, o número gerado pelo contador e o quadrado daquele número para vocês verem funcionando. E aí, mantenho dentro daquele loop. Depois, pessoal, lá no meu switch case, eu disse, ó, caso a opção dele seja igual a 4, eu calculo a tabuada, chamo a função tabuada. O que eu fiz na função tabuada? Olhem lá. Eu criei uma variável contadora. Muitos de vocês fizeram com for, mas o exercício era para fazer só com o comando while, porque nós só tínhamos visto o while na aula 9, tá, pessoal? Então, era só com esse comando que eu podia fazer. Então, a minha variável contadora de 1 a 10, eu tenho que imprimir a tabuada de 1 a 10 de um número digitado pelo usuário. Então, eu tenho que pensar, se eu tenho que imprimir de 1 a 10, quer dizer que eu tenho que imprimir 10 informações na tela. Então, meu laço de repetição tem que repetir 10 vezes, né, pessoal? Então, o primeiro passo é pensar no laço repetindo 10 vezes. Então, tem um conte inicializado em 1, enquanto o while conte menor ou igual a 10. E tudo que eu fizer aqui vai repetir 10 vezes, ó, exatamente. E aí, o meu contador, que está controlando o número de vezes que eu passo pelo laço, sempre tem que ser incrementado para não criar um loop infinito. E aí, o que eu tenho? Eu tenho um número que será calculado a tabuada, que eu devo ler do teclado, ó. Então, eu peço para o usuário digitar o número e leio o número que vai ser calculado a tabuada. A partir desse número, eu vou multiplicar ele pela variável que está gerando o número 1, 2, 3, 4, até o 10, que no meu caso é a variável contadora do laço. E aí eu imprimo o valor que o usuário forneceu, vezes o meu contador, que é igual ao resultado da tabuada. Perceberam? Então, aqui nesse caso, eu estou alinhando à direita dois valores, 2 dígitos numéricos inteiros, tá, pessoal? Porque não vai passar de 100, né, na verdade. Então, aqui, estou alinhando à direita. Então, eu botei aqui, ó, o valor digitado pelo usuário, vezes o número, que é igual ao resultado da tabuada. E chamei na lista de argumentos, ó, o número digitado pelo usuário, o número que eu li, vezes o contador, que está gerando os números de 1 a 10, vezes o resultado da tabuada que foi calculado aqui. Perceberam? Na lista de argumentos, você tem que chamar exatamente na sequência em que eu previ a informação. Tá, pessoal? Então, essa é a minha função tabuada. Vamos ver isso funcionando agora? Vamos lá. Então, se a gente for executar o nosso pequeno programa, tá aí. Deixa eu só aumentar aqui a nossa tela. Ver se eu consigo. Acho que 40 já dá um efeito bom. Aqui, vamos ver se dá. Acho que já dá para visualizar tudo. Então, tá aqui o nosso programinha. Então, se eu digitar a opção 1, ele vai imprimir os números pares de 10 a 70. Olha lá, ó. Ele volta para o menu principal. 2 imprime os números ímpares de 70 a 100. Tá lá. Agora ele vai calcular o quadrado de 1 a 50. Opa, quadrado de 1 a 50. Notem, pessoal, o alinhamento à direita, ó. Perceberam? Aqui, ó, ele alinhou todos os números à direita, ó. Que é aquele percente 4D, ó. Alinhou tudo à direita. Vou lá para o 4, calcular a tabuada de um número qualquer. Vamos botar o exemplo que nós tínhamos no exercício 5, calculou a tabuada. Se eu digitar um valor inválido, ele gera a mensagem. Se eu digitar 0, ele finaliza. Programa finalizado. Então, pessoal, essa é uma das soluções propostas para o exercício da aula 9. Agora,